E agora eu quero receber aqui o professor Sérgio Varela. Seja bem-vindo, professor, ao Muito RF obrigado. com você. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E vamos falar desse assunto, né, que aflige tantos jovens nessa época do ano, né, professor? Tem muita gente com o coraçãozinho apertado Vestibulares, o Enem já passou, mas agora vem aí os principais vestibulares do Brasil, Isso, né? Passou o Enem, né, que é uma grande prova, uma prova super desafiadora, mas ainda não dá nem tempo de descansar muito não. Agora tem ainda o Unesp amanhã, né, depois tem o Unicamp no domingo e FUVEST no outro domingo. Então, uma sequência de 3 provas bem pesadas para eles aí. E o que vocês, como professor, né, assim, vocês professores percebem nos alunos durante esse período, exatamente agora, nesses dias que estão antecedendo essas provas? O que eu sempre digo é que o momento do pré-vestibular, ele é uma decisão difícil, a gente até conversava disso fora do ar, pela ideia da pressão que existe, né? E porque, na verdade, é a primeira grande decisão que a grande maioria dos jovens toma. Então ela tem uma pressão, né, natural em cima da decisão. Só que com isso dá para tirar muita vantagem, né? Então o jovem que conseguiu se preparar de forma sistemática a longo prazo, que conseguiu se organizar, que conseguiu gerir o seu próprio tempo, esse jovem ele para estar um pouco mais tranquilo. Na verdade, nervosismo vai existir, ele tem que existir inclusive, porque se não tiver nervoso quer dizer que não está levando a coisa a sério, né? Mas o nervosismo ele tem que ter um grau um grau ideal, vamos dizer assim. Acima disso é problemático, aí começa a confundir as bolas, né? Começa a ficar mais nervoso ou nervosa no horário errado, perder questão por conta disso. Então, respondendo a sua pergunta, o aluno que se preparou bem, ele tem agora um nível de ansiedade que é totalmente aceitável, porque ele entende, mesmo que às vezes não de forma explícita, meio subliminar na cabeça dele, de que está tudo bem, de que ele podia fazer, a consciência limpa, né? Sim. O que ele podia ter feito, ele fez. Né? Ou seja, quem se preparou o ano inteiro, agora não é o momento de se desesperar, né? Não. O discurso que eu tenho na escola eu nunca vi essa fase final, essa fase que a gente chama de revisão, onde a gente já começa a ver coisas, rever coisas que foi visto ao longo do ano. Eu nunca vi a revisão salvar ninguém, eu nunca vi essa reta final salvar, mas eu já vi atrapalhar. Então o aluno que quer correr atrás agora de um monte de coisa perdida, não vai atropelar emocionalmente, fica mal, fisicamente às vezes, né? Dorme menos, esse tipo de coisa atrapalha muito. Isso é importante falar, inclusive, porque tem alguns que acabam passando a noite estudando na véspera sem necessidade, porque o sono faz toda a diferença na hora da prova ali, né? O cérebro trabalha melhor. Total. Inclusive a gente estimula que isso seja feito ao longo do ano inteiro, né? O aluno não tem por que ir dormir tarde e acordar cedo ao longo do ano inteiro. Esse efeito é cumulativo. O cansaço ele é acumulativo, a gente sabe disso. Só que a gente sabe como pessoas adultas, né? O adolescente ele está nessa fase de aprender essa dinâmica da vida, então por isso que o processo de aprendizagem, de preparação, para o vestibular tem que ser no começo do ano, com muita consciência, com muito preparo, com muita organização principalmente. Né? Como é que vocês falam para esses alunos em relação às estratégias? Quem quer medicina, quem quer engenharia, vai para uma área, estuda mais exatas, estuda mais humanas, como que é feita essa estratégia, professor? Eu sou fã de vestibular, eu sou fã dessa fase porque eu acho que ele é uma simulação da vida real. Né? Então, como que a gente faz? Cada aluno tem uma meta. Né? Um aluno quer entrar em medicina, tem outro aluno que quer entrar em engenharia, tem outro aluno que quer fazer matemática. Cada um tem uma meta diferente. E, em geral, essa meta, as pessoas olham para uma coisa que não é a meta, que é a concorrência. Meu curso é muito concorrido. Tá, isso não quer dizer nada, a gente precisa de um número. E esse número chama-se nota de corte. Então, o aluno tem que se preparar, ele tem que perceber ao longo do ano se ele tem uma nota suficientemente grande para vencer a nota do último candidato que entrou no ano anterior. Essa é a lógica, né? Então, por exemplo, a FUVEST tem lá, a nota de corte de um determinado curso é 52. Se ao longo do ano ele fez simulados e conseguiu uma nota acima de 52, ele está bem preparado, então ele tem que ir confiante para cima da prova, né? E qual é a orientação para aqueles que estão saindo do ensino médio agora, às vezes não teve tempo de se preparar um pouco melhor, né? Se dedicar exclusivamente para aquele vestibular? Na minha concepção é não ter pressa, né? Tudo no seu tempo. Então, o terceiro ano é um ano forrado de muitas emoções, né? Tem algumas turmas que estudaram juntas a vida inteira, o aluno está convivendo com amigos desde do maternal, né? E aí quando chega no terceiro ano tem um monte de emoção. Então, de repente, tem aluno que está no terceiro já preparado, que tem uma cabeça para enfrentar uma prova agora, manda bala, vai para cima da prova, faz a prova com total energia e bola para frente. Agora, se você que está terminando o terceiro ano
e ainda não conseguiu escolher o curso ainda, né? Ou não se preparou como devia, não existe pressa, não existe pressa, né? Tem que fazer um ano de pré-vestibular, em muitos cursos eu acho até indicado. Né? Vamos pensar uma pessoa que vai fazer medicina, um curso que exige tanto psicologicamente, um preparo tão forte para o profissional médico, que um aluno de 17 anos cai na faculdade, não tem equilíbrio ainda entre a parte de diversão da faculdade e a parte de estudo da faculdade. Então, eventualmente não, sempre deve-se dar tempo certo para as coisas. Escolher um curso correndo para, né, sem necessidade. São muito jovens ainda, muito, não tem pressa. Entrar na faculdade com 17 ou com 20... Não vai mudar muita coisa. É verdade. Né? Ó, tem uma participação aqui do telespectador Wesley, ele é da Bahia, ele é da cidade de Cipó, ele disse que fez o Enem, estava muito difícil, ele ficou tão nervoso que ele teve que sair para tomar água. Isso é importante também, a gente passar algumas dicas para os alunos, né? Às vezes, tipo assim, levar um chocolate, uma água, é importante para naquele momento você dar uma desestressada. Como é que chama esse menino? Wesley? O nome dele é Wesley. Wesley, fica tranquilo, né? Hoje saiu o gabarito do Enem, ainda demora para sair o resultado final, porque tem todo o cálculo da nota, fica tranquilo. Se você for fazer mais prova, faz essa prova com calma, mas durante a prova é muito importante. O meu conselho é, ao longo da prova, você tem que ter autoconhecimento e perceber se você está concentrado fazendo prova. Se perceber que a cabeça começou a te levar para outro lugar, de repente está errando uma questão porque está difícil, começar a pensar que o pai vai ficar bravo porque não passou no vestibular. Não. A hora que acontecer esse tipo de coisa, saia para tomar uma água, come um chocolate. Tem uma dica que eu gosto, que é faz prova descalço. Né? Ganha uma energia gostosa, ali dá uma relaxada, porque o corpo tem que estar bem naquele momento. Então, é muito importante esse autoconhecimento. E fazer o que ele fez. Está muito nervoso? Para, não tem problema. Até porque não tem quase nada na nossa vida que a gente faz por 5 horas sem parar. Exceto o vestibular. Então, é normal que vai cansar? Claro que é. Tem gente que acha que está perdendo tempo em sair para tomar água. Não, você está ganhando eficiência. Você volta dessa bebidinha de água, você volta descansado, com mais foco e consegue acertar mais questões, né? Olha que dica preciosíssima, né, para quem tá assistindo agora e vai fazer o vestibular, porque fica tão nervoso, tipo, se eu não passar, é um ano que eu vou perder mais aí estudando. E não coloque isso como prioridade, né? Pensa na faculdade. Pensa na faculdade, pensa como é que vai ser lá, né? Pensa em como é que vai ser morar em república, as festas da faculdade, o que você vai aprender, como você se forma, né, numa boa faculdade, pensa na coisa boa, não na coisa ruim, né? Exatamente. E não se mate de estudar nos últimos dias agora, né? Vamos dar uma dica especial. Relaxar, passear, né? Caminhada é muito boa, eu prefiro a caminhada do que jogar futebol. Né? Porque vai que torce um pé. Né? Uma caminhada para colocar a cabeça em outro lugar, né? Conversas com rodas de amigos que não sejam pessoas que vão prestar vestibular, para você poder falar de outra coisa, né? Para as meninas, é bastante importante você prestar atenção no seu ciclo menstrual, isso é muito importante. É muito legal você, de repente, fazer uma consulta numa ginecologista para entender como é que está o seu ciclo, imagina, no meio de uma prova cólica, esse tipo de coisa, né? É chato. Até levar um absorvente, né? Esse tipo de detalhe que as mulheres têm que tomar cuidado por causa do ciclo menstrual, muito importante em dia de prova, porque é uma preparação. Eu comparo muito com um atleta. O atleta, quando vai para a Olimpíada, ele tem que pensar em todos os detalhes que podem tirar a atenção dele e tampar esses buracos. Então, tudo que puder ser feito tem que ser feito, mas com muita consciência, sem desespero. Como você falou, noite inteira estudando? Jamais. Não tem como, né? Jamais. Acho que é importante passar a noite inteira dormindo, né? Descansando para chegar lá, não perder hora, porque o que eu percebi desse Enem também, que a gente colocou várias reportagens aqui, que muitas pessoas acabaram perdendo a prova por 1 minuto. Isso. Então, tipo, saia com bastante tempo de antecedência. Chegue antes, mesmo que tá lá 1 hora de antecedência, aproveita para dar uma volta no quarteirão. Aí eu vou fazer um pedido especial aos pais. Senhores pais, por mais que vocês saibam o caminho do local de prova, no dia pode ter um trânsito, vai ter um trânsito, porque é muita gente fazendo a prova. Então saia o quanto antes, é melhor você ficar esperando lá, encontra amigo, come alguma coisa, toma uma água, fica esperando ali, do que sair em cima da hora, a prova de domingo, então às vezes a família está inteira reunida em casa, tal, aí o pai demora para sair. Senhores pais, por favor, toma cuidado com isso, leva seu filho antes, deixa ela lá, melhor, deixa esperando lá. Já pode até entrar no local de prova, às vezes, sentar lá e ficar esperando, de repente tem até um ar-condicionado na sala, dá uma respirada, mentaliza a prova, né?
É verdade. Olha, veio também outra pergunta aqui, não identificado. Uma pessoa perguntou se pode ir com caneta vermelha e ele quer saber essa dica do material. O que pode levar, o que leva e o que não leva no dia da prova. Caneta vermelha não. Não pode. Não pode. Agora, cada vestibular tem a sua regra, né? O Enem, por exemplo, permite caneta preta e com tubo transparente ainda. Tem até esse detalhe. Então, seria interessante você pegar, como nós estamos falando com o Brasil todo, né? É importante que você olhe qual vestibular você vai prestar e dentro das regras do vestibular tem essas informações. Então, procura lá, e em geral isso é fácil de achar, não está no meio do edital, não vai estar num site, numa região boa lá, dicas para fazer a prova. E aí veja, tem certos vestibulares que deixam, por exemplo, levar régua, outros não. Tem vestibular que deixa você usar lápis, outros não. Então, seria interessante que para cada vestibular diferente, o aluno dê uma lida nesse detalhe, tá? E o kit ali para o antinervoso? Kit de sobrevivência. Kit de sobrevivência, qual é? Água sempre, né? Água sempre. Alimentos que não sejam muito pesados, né? Algum alimento para dar energia, uma barrinha de chocolate, ela vai bem. A não ser que seja muito calor, então às vezes mais atrapalha, né? do que ajuda. De repente o chocolate amoleceu ali, isso vai dar um trabalhão. Mas pensar nesse momento que você tem que comer alguma coisa. As barrinhas, elas são sempre boas, né? Porque é sequinho e tal. As castanhas, esse tipo de coisa. Mas o fundamental é a água. Acho que a água a água, inclusive, não só quando der sede, constantemente tomar água, deixar o corpo hidratado para que o cérebro funcione bem, né? Isso é imprescindível. Como uma banana antes de sair, que dá energia, né? Perfeito. Frutas, sim, também são boas. Isso aí. E só ir para a prova sempre com aquele raciocínio de que vai dar tudo certo. Mentalize só positivo e vai dar tudo certo. E tem que saber que o nervosismo faz parte do processo. Né? Claro. E para os pais, né, que estão acompanhando agora, aquelas regrinhas básicas, tipo assim, não pegue tanto no pé na véspera, não exija muito desse aluno, né? Espere um pouquinho, espere passar esses dias para depois dar uma cutucadinha. Acho que a melhor dica é não atrapalha, né? Não atrapalha, né? Não atrapalha. Então, como eu falei, o trânsito, se você for levar o seu filho ou filha, vá num horário adequado, bem cedo, quanto antes melhor. A pressão agora não ajuda para nada. Às vezes o adulto, ele entende que a pressão faz crescer. Mas isso serve para o adulto. O adolescente não sofreu tanta pressão na vida ainda. Então, nós adultos já fomos moldados pela pressão. A gente foi sofrendo pressão ao longo da vida e essa pressão faz a gente criar uma certa resistência. O adolescente ainda não. Então, dizer que se ele não passar no vestibular, ele não pode fazer, por exemplo, um ano de cursinho, nesse momento não ajuda em nada. Não ajuda em nada, né? Eu acho que trata como se ele tivesse 10 anos de idade. Abraça, dá carinho, né? Fala para ele dar o melhor dele. Por mais que você, pai e mãe, ainda tenha até a sensação de que ele podia ter feito mais, não é agora que vai mudar. Jogar na cara agora, falar, devia ter feito mais, vai lá. Eu acredito que não é agora a hora de fazer isso. Eu acho que é mais uma quebra de cordão, romper o cordão umbilical. Na verdade, acho que às vezes o que passa na cabeça do pai e da mãe, meu filho vai morar muito longe. Eu não queria que fosse isso agora, ele é muito novo, ele é muito jovem. Mas, gente, eu costumo dizer, né, é o sonho deles que está em jogo ali e às vezes o destino da carreira. Então a gente tem que dar todo apoio como pai e mãe, dar todo apoio para que eles vão mesmo em busca do objetivo. Professor Leandro Carnal, conhecido, né, ele tem uma frase forte. Um menino perguntou para ele, pediu ajuda porque ele queria prestar história ao menino e o pai e a mãe estavam pressionando que não gostariam que ele prestasse história. E o Carnal disse para eles assim, para o menino assim, falou, seu pai e sua mãe amam você, ponto final. Isso não está em discussão. Segundo, é forte, mas os seus pais não vão estar aqui no final da sua vida para saber se você foi feliz ou não. É uma realidade dura, mas é verdade, né? No final da vida, pela ordem natural das coisas, você vai estar sem seu pai e sua mãe, eles não vão saber se você foi feliz ou não no final. Então tem que ter essa consciência, você pai e mãe que sofre com isso, leia sobre a tal da síndrome do ninho vazio, né? Que a psicologia trata, isso é muito legal trocar ideia sobre isso, porque tem faculdades que são muito boas e estão longe da casa, né? Exatamente. Tem mais coisa em jogo, né? Como você disse, né? Muito mais e outra. Nós também somos filhos e um dia nós também seguimos voamos, o nosso... Né? Então, nós também voamos e temos que deixar também eles irem. E tem mais uma pergunta aqui do telespectador, do Wanderson, ele disse assim que ele mora longe, se ele pode ir com acompanhante para que fique esperando por ele. Acho que fique do lado de fora. Não pode entrar. Não pode. No local de prova, independente do vestibular, não pode. Mas tenta ver se tem um shopping perto, alguma coisa assim, uma lanchonete. É o que a gente sempre vê por aí, né? Isso aí. Então eu gostaria de agradecer a participação do professor aqui, Sérgio Varela, hoje, contribuindo muito com as nossas dicas, importantes informações aí para os pais e para os alunos. Desejando a todos, gente, boa prova, boa sorte, pensamento positivo que sempre dá certo. Obrigada, professor. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Boa sorte para todo mundo.